quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de disenções e, com elas, as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 12, tradução Guilom Ribeiro, FEB Editora. O Espírito amigo que nos brinda na abertura do episódio de hoje, com a palavra elucidativa e consoladora no Evangelho segundo o Espiritismo, Francisco Xavier, foi um dos companheiros de Inácio de Loyola, quando da fundação da Companhia de Jesus na Europa. Grupo esse de almas missionárias que singraram o Atlântico para colaborar na missão espiritual do Brasil e evangelizar os povos originários da Terra do Cruzeiro. O Tratado de Madrid, assinado entre os reis de Portugal e Espanha, em 1750 estabelecia novos limites entre as colônias sul-americanas, afetando diretamente a região dos 7 povos das missões. O tratado demarcava os limites de dominação entre os colonizadores. Os portugueses cederiam a região de Sacramento para a Espanha e, em troca, controlariam o território dos 7 povos das missões. Com esse acordo, os indígenas e jesuítas que estavam do lado brasileiro deveriam atravessar o rio Uruguai e se mudar para o lado espanhol. O tratado não agradou aos povos originários, nem tampouco aos religiosos. Além do inconveniente do deslocamento de 30.000 indígenas de uma região para outra, os guaranis queriam evitar o contexto da colonização espanhola. Era sabido que, diferentemente das práticas portuguesas, as forças de Madrid permitiam o uso da mão de obra escravizada indígena. Assim, se iniciou o conflito entre os indígenas guaranis e os soldados de Portugal e Espanha. A mudança impositiva, sinalizada pelo Acordo Palaciano, contrariava os planos do dinamismo renovador das forças espirituais em favor da pátria do Evangelho. Todo o movimento de organização do nosso grupo jesuíta, inspirado nas ideias do padre Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, na Paris de 1534, tinham como objetivo evangelizar e espalhar o ideal do cristianismo pelo mundo. O clero comum possuía escravos numerosos e chegava a defender o suposto direito escravagista, incentivando a caça aos índios e abençoando a carga misérrima dos navios negreiros que aportavam na costa brasileira, trazendo em flagelo e injunções reencarnatórias deploráveis nossos irmãos africanos escravizados. Nós, jesuítas, porém, sempre buscamos trabalhar no início da organização brasileira dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade. Aldeávamos os indígenas, fazíamos que aprendessem a língua geral, trazíamos as tabas rústicas às comunidades da civilização. Seguíamos na terra do Cruzeiro,
sendo, naquele momento, por intermédio dos esforços educativos, os únicos refletores do alto para as comunidades indígenas dos povos originais. Uma comunhão de esforços, aldeamentos de espíritos humildes e ingênuos, sob a tutela de espíritos missionários que ofertavam o legado das noções do cristianismo, entre eles arautos da verdade, como Cepé de Araju, o cacique da paz, que em processo de imolação lutou contra a tirania e os déspotas da terra. Foi o clarão para as comunidades indígenas do território dos 7 povos das missões. Velava pelo patrimônio do Evangelho, ofertando consolo às almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e orientando em liderança servidora o rude labor dos simples. Em 1754, os jesuítas entregaram o controle das missões. Entretanto, os guaranis recusaram-se a cumprir a ordem de mudança. No começo das tribulações bélicas, os esforços feitos pelo exército espanhol para remover vigorosamente os povos originários das missões falharam, estendendo o conflito na região do estuário do Rio da Prata. Mas em 10 de fevereiro de 1756, uma nova conflagração vigorosa, com uma força combinada de 3.000 soldados espanhóis e portugueses, lutaram contra os guaranis na Batalha de Caiboaté. Nessa batalha, me despedi do mundo material e dos 1.511 irmãos guaranis, que também tombaram em combate. Na sequência da batalha, o Exército Conjunto Luso-Espanhol ocupou as 7 missões. A necessidade de destruição guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Já afirmava o mundo espiritual na questão 732 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Nessa monumental obra basilar do Espiritismo, vamos encontrar outras explicações para a necessidade da guerra. A necessidade da guerra se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. O horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. A predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões leva o homem à guerra. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente porque ele evita suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Quando os homens compreenderem justiça e praticarem a lei de Deus, a guerra desaparecerá da face da terra. Então, todos os povos serão irmãos. Durante toda a minha trajetória na carne, verifiquei a necessidade do trabalho em prol do desenvolvimento do senso moral entre os guaranis. Certo é que, pela sabedoria divina,
O perfume da filiação divina está em cada um de nós. Evangelizar é estimular o princípio do perfume no germen da flor que ainda não desabrochou. As guerras guaraníticas, como todas as demais que têm assolado a Terra, seguem os mesmos caminhos registrados pela história de progressos que surgem dos escombros das civilizações arrasadas e das vidas ceifadas precocemente nos campos de batalha. Na Guerra Guaranítica, que durou de 1753 a 1756, as tropas colonizadoras estavam em maior número e com armamento mais potente do que os índios. Durante esses 3 longos e angustiosos anos, vi muitos dos nossos irmãos tombarem. Testemunhei o extermínio de nossa comunidade, o fim da harmonia que pude experienciar no convívio da redução de São Miguel. Na permuta com o povo humilde dos Guaranis, as terras excelentes para a agricultura trouxeram prosperidade. Também na pecuária, o clima ameno favorecia as hortas comunais, onde tínhamos o prazer de colaborar. Na terra se lavrava as sementes de uma geração nova e a alimentação para o corpo físico. As versões religiosas ofertavam o alimento da alma, enquanto a terra generosa, os canais de irrigação que levavam água aos campos, eram fontes do alimento material. Era espantoso como os indígenas tinham vocação para as técnicas agrícolas e as inovações. Muito rapidamente, as reduções jesuíticas constituíram o conjunto agrícola mais completo e melhor organizado da América naquele período colonial. Em nossa aldeia, a indústria também floresceu. Produzíamos artigos de vestuário, habitação, ferramentas agrícolas e forjas. As fundições vieram depois. O contato com o homem branco e os missionários da Companhia de Jesus, espíritos amigos, paternais e solidários, como o Padre José, era para a nossa comunidade em São Miguel um ponto de estímulo. Todas as profissões artesanais foram aos poucos sendo introduzidas. E era no contato fraterno que crescíamos e experienciávamos o progresso. Nós prosperávamos. Aprendemos a fabricar relógios, clarinetes, trompetes e tantos outros artigos como nas melhores fábricas da Europa. Nossa República Guarani foi o único estado industrial daquele período na América. Fundíamos o ferro a partir das rochas da nossa região e nos treinávamos na arte siderúrgica do aço. Igualmente como o aço, uma solidez de propósitos,
arregimentada em força pela liderança luminar do Cacique da Paz. Um espírito de escol, pertencente à falange de Ismael, patrono espiritual do Brasil. Um trabalhador da Boa Nova entre os indígenas do sul do Brasil, a fim de promover a evolução dos caracteres dos irmãos humildes das reduções jesuíticas. Um mensageiro que, qual o homem mais evoluído, junto às plantas e os animais, traz aperfeiçoamento. Cepé trouxe para o povo guarani as águas lustrais do Evangelho, o comportamento cristão somando-se em harmonia com a natureza que os originários já sabiam respeitar. Com Cepé, a redução ganhou claridades novas, os indígenas, qualidades novas. A redução formava uma pequena república independente, subordinada apenas à confederação em questões de legislação civil, penal e militar. Meu amado filho adotivo, Cepé Tiaraju, era o cacique da redução de São Miguel, mas também exercia o cargo de corregedor da redução jesuítica Guarani de São Miguel Arcanjo e passou a visitar todas as comunidades missioneiras de modo a regimentar forças para formar um exército guarani capaz de enfrentar os invasores. Por conta de nosso posicionamento ao lado e em defesa das comunidades da região dos 7 povos das missões, a relação da Companhia de Jesus foi se deteriorando com os poderosos do trono. Esses, não obstante terem sido destacados no planejamento espiritual superior para que as casas reais europeias pudessem impulsionar progresso à Terra Nova das Américas, que acolhia a árvore do Evangelho, não souberam resistir à sedução do dinheiro e da autoridade. A Companhia de Jesus foi suprimida pelo Papa Clemente XIV em 1773 para reaparecer somente em 1814 com Pio VII. Mas a dinâmica divina e a intolerância do Marquês de Pombal para com os jesuítas cobrou do chefe supremo do governo de D. José I em Portugal reparação. Conheceu no silêncio o abandono e a traição dos homens. No dia em que agonizava meu soberano Dom José I, rei de Portugal, fui visitado pelo cardeal de Lisboa, Dom João Cosme da Cunha, pessoa que me devia à altura de sua posição eclesiástica. Em golpe de venenosa ingratidão me anunciou: Vossa Excelência, já nada mais tem a fazer aqui. Daí, há algum tempo, em subindo ao trono, Dona Maria I me destituía de todas as funções do reino. Baneu-me da corte, após rumoroso processo em que procurou fundamentar sua acusação contra mim. Retirei-me para a vila de Pombal, vindo a desencarnar em 1782, humilhado e esquecido, sob o jugo dos mais pungentes desgostos. A grande roda da vida traz exemplos educativos. Os jesuítas, em sua alvissareira comunhão com os povos originários das missões, trabalhavam em hálito de progresso. Incomodaram o poder ilusório do mundo e as aristocracias europeias. As casas reais de Portugal e Espanha se puseram em guerra contra os povos originários do sul do país.
Cepé, resistiu. Foi líder e mártir. Os jesuítas caíram, mas a guerra foi vencida. Mesmo sob os caminhos tenebrosos das injunções humanas, os mensageiros do bem amealharam vitória para os valores do espírito. Quando se fala que as guerras são necessárias, não se lhes afirma o caráter de imprescindibilidade. Ainda habitamos um orbe que se reconstrói e se aprimora pelos embates, tais como os quadros identificados na própria natureza, com suas entranhas revolvendo-se a cada ciclo. Do conflito incessante das forças telúricas, varrendo e fazendo emergir continentes. Com os fragmentos interplanetários entrechocando-se e extinguindo eras, para propiciar o aparecimento de outras, a fim de que a obra da criação ressurja com mais beleza e utilidade. As conflagrações entre os seres humanos eclodem quando o volume das paixões regurgita, sem que o freio da racionalidade se imponha ao sentimento. Nas lutas que dizimam irmãos, a dor surge como estímulo à edificação da fraternidade. Atentai aos convites que recebeis a todo instante para travar batalhas, pois os instintos guerreiros ainda jazem subjacentes em vossas débeis construções pacifistas. A sobrevivência do corpo e das civilizações que deflagram a guerra é ainda o recurso para que a liberdade e o progresso se estabeleçam no mundo. Mas ergue-se uma nova geração, uma nova aurora na humanidade, em que aqueles que promovem a paz herdarão a terra. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa o que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 6, item 24.
Era uma tarde cinzenta, encoberta por nuvens densas de tristeza, em plena vigência da sanha imperialista das forças luso-espanholas, no poente da Guerra Guaranítica, que se estendeu de 1753 a 1756, os habitantes da redução de São Miguel empreendiam viagem sem a liderança de Cepé. Em fevereiro de 1756, Cepé foi morto em emboscada, numa guerra de guerrilha, já que os guaranis evitavam um confronto direto com as forças palacianas. Há mais de um ano, as forças espanholas comandadas pelo governador de Buenos Aires, José de Andonaegui, e o governador de Montevidéu, José Joaquim de Viana, os portugueses liderados pelo governador de São Paulo e Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, haviam decidido lutar juntos contra os indígenas e tinham como principal objetivo a minha captura. As forças de Andonaegui, reforçadas por 150 soldados da Espanha, juntamente com 1.670 homens do governador de Montevidéu, 1.200 soldados portugueses sob o comando de Gomes Freire, se encontraram em Santa Tecla para avançar em direção à redução de São Miguel. Fui morto pelo governador Viana na Serra de Batovi, em um pequeno combate entre os guaranis com as tropas aliadas. Por quê? Porque voltei daquela batalha. Eu deveria ter ficado lá, estendido ao lado dele, na planície juncada de cadáveres. Eu deveria tê-lo seguido. Afinal, foi a mim que ele fora entregue. Aquele bebê indígena órfão que me chegou aos cuidados pelas mãos do irmão Jean-Pierre, numa noite primaveril. O seu corpinho pequeno, também muito fragilizado pela doença, que ceifou a vida de seus pais. Na sequência, a visão transcendental que tive do anjo Ismael, patrono espiritual do Brasil, em minha cela diminuta. O benfeitor espiritual tocou a fronte daquele bebezinho com a sua espada luminosa e reiterou para mim minhas atribuições. Deveria cuidar daquela alma que teria a tarefa de mergulhar os corações da nossa terra na água lustral do Evangelho de Jesus. Ah, por que não permaneci ao seu lado, quedado na terra, naquele chão que Cepé adubou com as palavras do Evangelho? A Guerra Guaranítica ceifou muitas vidas. Mais de 30.000 indígenas foram mortos ou escravizados pelas tropas ibéricas, que tentaram dar fim ao levante. No retorno para a redução de São Miguel, a visão que se estendia em torno das ruínas era tenebrosa. O fogo consumira as casas e deixara as paredes enegrecidas da imponente catedral. Na longa volta do campo de batalha, após a morte do nosso cacique, trazíamos no coração uma esperança, quase uma ilusão, de que o nosso sonho, a nossa casa, a nossa terra, enfim, que o arcanjo São Miguel, de alguma maneira que não sabíamos como, tivesse impedido as hordas invasoras de cumprirem
o libelo final. Ao longe, vi Inara, que procurava consolar Moara, que parecia estar em choque profundo. Nem as crianças foram poupadas. Que selvageria foi essa? Por Tupã, como tanta maldade! Moara, procure ficar firme. Venha comigo, veja. Padre José está abraçado à cruz de ferro. Vamos até lá. Ele também está sofrendo, precisando de nós. A cruz de ferro havia resistido aos vândalos. Diante daquela cena impactante, minhas lágrimas rolaram, e a aproximação de Inara e Moara, ambas presenças amigas, foi a vazante para que os soluços prorrompessem e, com isso, o dreno para que a dor insuportável que sentia não se tornasse impossível de carregar. O que fizéramos para atrair tanto ódio sobre um povo pacífico, ordeiro, simples? Não era essa a missão que a coroa nos confiara em seus domínios de além-mar? Quando dei por conta, após um tempo que não vi passar, senti uma mão pousar em meu ombro, retirando-me daquele transe doloroso. Só então percebi que a noite caíra e que eles haviam saído da mata. Os poucos que escaparam à chacina do invasor estavam ali, mudos espectadores da minha dor. Também eles sofriam. Haviam perdido tudo: o lar, a família, seu líder, sua terra, tudo. Esses seres do povos originários sentirão o vigor de nossas espadas. A terra já é nossa, e a fortuna em breve se nos apresentará. Estou ferido, mas nenhuma dos me retirará os prazeres que destino nesse momento de êxito. Nosso exército aliado sofreu apenas 4 baixas: 3 espanhóis ou 1 português, e cerca de 30 soldados feridos. Foi uma massacre. Amanhã, sem hesitação, entraremos em São Miguel, que todos os demais reduções se rindem. Agora, o destino para os resistentes será a morte impiedosa. Os indígenas que voltavam a se reunir na calada da noite, no pátio da redução de São Miguel, traziam no olhar a orfandade, impactados pela ganância e a violência das forças luso-espanholas. A tristeza ficava em segundo plano. A busca agora era por sobrevivência e por orientação. Padre José, o que será de nós? Entendi, naquele momento, toda a grandeza da missão de Cepé junto àquele povo. Ele respondia a todas as perguntas, administrava todos os embates surgidos, aclarava as dúvidas, ensinava a paz, as estratégias de defesa, a liderar e a ser liderado. Fazia isso de uma forma tão natural que nem percebíamos, por vezes, a sua ação pronta e incessante.
conduzia-os, não raro, sem uma palavra, mas com a força do seu exemplo, acometimentos, trabalhos, silêncios e testemunhos que não podíamos dimensionar. O que eu poderia dizer? Que nós, os jesuítas, que lhes acenamos com um mundo de paz, de progresso, sem guerra, sem fome, nós que esteamos em cada coração o anseio e a vivência de fraternidade, falhamos? Que os homens que vieram sob a mesma bandeira que trazíamos ao chegar, não sabiam o que nós queríamos lhes ensinar? Padre José, imerso em reflexões profundas e depressivas, sentiu a mão que com firmeza delicada segurava o seu braço e enlaçava-o com carinho filial. Era uma presença de conforto, a companheira de Cepé. Ela fora poupada e, com a serenidade das grandes almas, disse: Padre José, nós precisamos seguir. Fale aos nossos irmãos e diga-lhes que ele continua vivo. Ele é como essa cruz de ferro, sobreviverá ao tempo e continuará em nossos corações. Diga-lhes, Padre, que a sua luz nos guiará nessa noite escura. Envergonhado diante da determinação daquela mulher, de estatura física pequena, mas de tamanha envergadura moral, repeti com uma força que não sei de onde arregimentei: meus filhos, Cepé vive e viverá sempre para guiar-nos nas noites escuras e nos dias cinzentos que atravessaremos doravante. Levemos em nossos corações a cruz forjada na têmpora da fé. Quando a assertiva de Padre José silenciou, um tropel se ouviu na calada da noite. Os olhos de todos voltaram-se para a mata, de onde os sons vinham. O magnífico ginete, montado no fiel companheiro de tantas cavalgadas, surgiu à vista dos que ali estavam, rodopiando o cavalo, como fazia para chamar os guerreiros. Cepé apontou o caminho que deveriam seguir. Ainda a bússola dissipou a escuridão. As nuvens que encobriam São Miguel foram se movendo de forma vertiginosa, abrindo uma clareira no céu por onde Jaci surgia imponente. Ela vinha acompanhar o guerreiro de todas as lutas, estendendo o seu manto de luz para saudá-lo. Calci, Jerônimo, Moara, Inara e todos os indígenas da redução de São Miguel, impulsionados pela visão impactante do líder missioneiro, caminharam toda a noite. Estavam blindados pela proteção de Cepé, colocando-os a salvo dos inimigos que rondavam a redução. Estavam protegidos pelo amor que, quando é incondicional, se vivifica além túmulo por ser virtude da alma. Estavam sob a influência da liderança feminina, daquela que em vida havia sido sua companheira e que agora traduzia conexão com o alto. E Cepé seguia, abrindo os caminhos de seu povo amado, enquanto marchava ao encontro da liberdade.